professores aqui da casa. Professor Jaime, que acaba de adentrar o recinto, seja bem-vindo. Professora Margarida, professora Regina, professor Maia, né? E os demais professores que ainda virão aí. E quero cumprimentar de forma efusiva os acadêmicos do curso de História, do primeiro período, do segundo período, do terceiro período, do quarto período, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono. Nem tem esse, né? Mas a gente bota, porque tem uma turma aí que já está com 4 anos e meio, né? Já são longos períodos aí para eles, cada pandemia. Então, eu acredito que tem algum acadêmico de algum outro curso, pedagogia, geografia, do IFMA, da UFMA, se sintam aí cumprimentados. A sociedade civil que foi convidada, mas pouca gente pôde comparecer ou ainda virá, né? E dizer da importância desse evento de hoje. Um evento fundamental, 100 anos da obra O Sertão, Subsídios para a História e Geografia do Brasil, um título grandioso, para um grandioso livro. 100 anos, e o mais incrível de tudo é que da primeira edição, em 1924, este livro veio ter a segunda edição 82 anos depois, em 2006, pelas mãos de Adalberto Franco, aqui citado pela leitora, e o João Renaud Ferreira de Carvalho. Então, 82 anos. É um livro ainda proscrito na capital maranhense. Ou seja, ainda não foi editado esse livro em São Luís. E aí são questionamentos que eu acredito que os palestrantes vão colocar em evidência aqui, porque esse livro nunca entrou no rol da historiografia maranhense primordial e para ser editado. Nós tivemos uma coleção nos anos 90 chamada Maranhão Sempre, da editora siciliana, um acordo do governo em que editou dezenas e dezenas de obras que eles entendiam ser os principais livros para se compreender o Maranhão, mas não entrou no sertão. Apesar que a Carlota vai trabalhar um sertão do norte do Brasil, um sertão povoado, um sertão rico de águas. Enfim, eu fico por aqui porque senão eu vou ficar dando spoiler e já vou fazer outra. Eu quero cumprimentar aqui, chegando agora, o Fernando, nosso confrade lá do IHGI, o Valdizar, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. E, mais uma vez, parabenizar a todos os acadêmicos que aqui estão, que é um curso de História que segura a peteca em todos os eventos, principalmente culturais, artísticos e literários. Então, boa sorte a todos os palestrantes, excelente palestra. Obrigada, professor Gessé. Nós vamos passar já a palavra de imediato, vamos fazer essa primeira mesa, ficar somente os palestrantes da mesa redonda dessa noite. Nós já passamos a palavra de imediato à professora Elisânia, que tem a primeira fala, né, dessa mesa de hoje. Professora Elisânia, a palavra com você. Obrigada, Polly. Gente, eu estou muito feliz porque eu acabei de pressionar a professora Lucilé para me dar um dos 3 volumes dela, do livro O Sertão. Quem não chora não manda. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra muito grande estar ao lado do professor Raimundo Santos, da professora Regina, compartilhando com vocês o privilégio de ouvi-los falar. Também ao lado de vocês, que eu amo o curso de História. Professor Nilson, meu colega lá da FEST, querido. Essa não é a primeira vez que sou convidada a pensar essa obra. No entanto, ela habita o meu mundo mais como um objeto de admiração do que de estudos. Ainda que há tempos eu acalente a ideia de fazer um paralelo entre as práticas de escrita e de leitura de Carlota Carvalho e as de Maria Firmina dos Reis.
Eu acho que dá uma pesquisa daquelas, viu, gente? Estou esperando aí um aluno empolgado para a gente levar adiante esse projeto de pesquisa. As práticas de leitura e escrita entre Maria Firmina e Carlota Carvalho. A Firmina ela tinha 56 anos quando Carlota nasceu. Assim, sem tomar muito tempo daqueles que realmente são os especialistas em O Sertão e também de vocês, que certamente terão um tempo para expressar reverberações do que será falado, eu dedico o espaço que tem a apresentação de alguns traços da existência da obra O Sertão nessa imensa biblioteca de Babel, no dizer de Jorge Luiz Borges, biblioteca que nos habita e na qual habitamos. Da primeira vez que eu explorei a obra de O Sertão, foi para nela encontrar a mulher professora que o escrevera. Dessa vez, e da conversa com Regina sobre esta noite, ficou acertado que minha incursão seria sobre o livro, objeto, artefato, cuja popularização se inicia com a imprensa de Gutenberg, tornando-se dispositivo fulcral na descentralização do poder na Europa e levada a raias inimagináveis por aquele alemão nessa nossa chamada era digital. É Roger Chartier quem nos convida e quem nos ajuda a compreender a transição entre o livro manuscrito e o impresso, inseridos em um processo não de ruptura total entre um e outro, ao mesmo tempo que nos lembra que a imprensa europeia não era um artefato sem precedentes na multiplicação do texto, haja vista a existência da xilogravura chinesa desde o século VII na China. Assim, convém lembrarmos com esse historiador que o texto manuscrito sobreviveu por muito tempo ao texto impresso até o século XVIII e ainda até o XIX. Das viradas evidenciadas na era digital, Chartier nos pergunta: é possível continuar falando do livro como objeto? É uma pergunta que nos faz pensar no nosso momento, né? Da manipulação dos tablets de argila, cera, passamos aos rolos, para daí chegarmos à estrutura de folhas e páginas. Atualizações que se inscrevem ora com maior, ora com menor impacto. O livro digital, no entanto, constitui a mais significativa virada entre estas. Formatos, versões, possibilidades de cruzamento imediato entre seu conteúdo e outros textos já presentes na memória eletrônica, modificações em práticas de leitura escrita, nos gestos corporais da leitura e também da escrita, bem como nos modos de produção e circulação do texto. Distâncias são encurtadas, tempo de produção e de leitura achatados, acelerados. E aqui eu faço questão de reproduzir um trecho utilizado pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ao demonstrar as rupturas entre produção literárias mediatizada por editores e editoras e as muitas que emergem na nossa época. O exemplo foi proferido pela escritora americana Bella Andre ao falar de sua produção. Diz a autora, aspas, posso botar para fora rapidamente meus livros. Não preciso primeiro. O Sertão nos fala de um outro tempo de escrita. Na obra é possível perceber que sua autora utilizou o tempo que lhe foi necessário para visitar arquivos, averiguar documentos, ser primeiro ouvinte de muitas histórias orais para depois se tornar registradora delas. Tempo para falar das frutas do sertão, dos rios, dos bichos, de homens e mulheres que habitavam esses espaços. Hora ou outra se ouve das convicções cristãs da autora, e ela é bem atualizada quando coloca Jesus Cristo como vítima, não como objeto de sacrifício de Deus, mas como vítima da violência e da maldade humana. Da poesia do sertão, quer em seus poetas, quer em suas paisagens. Paisagens carregadas de história quando diz: nos fósseis aí existentes,
e no rendilhado de serras do Cancela há escrita uma história que só pode ser contada por geólogos. Rendilhado de serras do Cancela. Por outro lado, é com certa ansiedade que verificamos que o livro de Carlota é escrito sob regras de produção antigas do texto. Infelizmente, ainda não chegou a esta última versão. Pelo menos foi o que atestou a nossa andança à procura de um PDF digitalizado. Sua materialidade ainda se encontra no formato, como foi a primeira edição, né, com o livro que nós conhecemos, ainda que nós já temos a terceira, mas é o formato não mais do rolo, é do livro mesmo. E por enquanto durmamos com o barulho, e isso é muito importante, e vergonhoso sabermos de que existe apenas uma única versão do livro de Carlota na UEMA Sul, e esse no PPGL. Nem na nossa biblioteca ele se encontra. No entanto, da sua versão impressa, como já demonstrado por Regina em sua tese Por Caminhos de Terra e de Tinta, a trajetória de Carlota Carvalho, escritora dos Sertões Maranhenses, o sertão continua contando histórias. E mais que isso, fazendo emergir novas histórias ou reforçando outras. O que é tomar a escritora e a obra, inserindo-os nos estudos de gênero, senão atestar que esse livro centenário continua sendo atualizado. Isso nos faz lembrar o escritor argentino Jorge Luis Borges, mais uma vez, que ao narrar sobre o outro de si, o escritor nos diz: eu estou destinado a perder-me definitivamente, e só algum instante de mim poderá sobreviver no outro, o outro Borges, que é o escritor. Quantas Carlotas a escritora de um sertão ainda fará em Beijing? Para terminar essas notas introdutórias, eu vou dar um spoiler para quem ainda não leu a obra, né? Na última página do livro, você encontrará uma carta do escritor português, essa de Queiroz, publicada no jornal A Pacotilha, em 1912. E é muito interessante como essa carta ela nos dá realmente um certo direcionamento daquilo que Carlota vai trabalhar. Ao contrário do Dom Quixote de Cervantes, que estava imaginando um mundo que foi, um mundo que já não mais existia, e a nostalgia toma-o completamente, Carlota, também como essa, está pensando em um outro Brasil, em uma outra nação, essa nação que está emergindo e que já está trazendo muitos problemas. Mas é interessante que, como esse sonho e essa proposta e as críticas que ela faz, né, não só no livro, elas permanecem entre nós. Sertão vive, Carlota está entre nós, e para mim é um grande privilégio poder abrir essa mesa na condição de interlocutora aqui de Regina e professor Raimundo. Professor Raimundo, a palavra é sua. Bem, vamos lá. Eu acho que a parte que mais me encanta na história é ver como as ideias guiam e reconstroem as pessoas. E aí, nesse caso, eu me refiro em especial à ideia de sertão. Uma das primeiras vezes que eu tive contato com essa ideia foi nas histórias da minha avó. Ela sempre fala que quando ela veio do Ceará, em algumas décadas, em algum momento do passado, aí ela veio morar no sertão, aqui na nossa região. E para mim, sertão era de onde ela teria vindo, do Ceará, do Agreste, essa coisa do lugar seco, do lugar distante. Mas para ela não, o sertão era a cidade de Carolina. E aquilo não batia, mas aí tudo bem, passou o tempo. E quando eu estava pensando num tema para o doutorado, ainda no mestrado,
Aí eu lembrei dessas histórias e comecei a investigar. E logo eu percebi essa perspectiva de uma geografia imaginativa que envolve o sertão. O sertão é aquele lugar morto, você nunca encontra ele parado, com uma linha do horizonte. Você se aproxima, depois que habita o lugar, o sertão se transforma no lugar que você não habita, aquele lugar mais distante. E claro, cada sertão tem seu próprio DNA, sua própria configuração cultural, histórica e tudo mais. E percebendo assim, a forma única que nós temos de lidar com a política, com a cultura, a forma como a gente tem uma certa rivalidade com o Norte, com São Luís, a forma como nós valorizamos os nossos rios, aqui, especialmente o Tocantins, na música, os artistas, todas essas coisas, eu fui percebendo que elas se congregam em algum lugar, em algum eixo construtivo sobre a nossa região. Por que nós temos essas específicas características? E aí eu comecei a fazer um processo investigativo. Num primeiro momento, é mais fácil perceber como, por exemplo, as memórias que se tem sobre o sertão, as músicas que se tem na região, as concepções políticas que nós temos, até tem pouco tempo atrás, não necessariamente para vocês alunos, a gente tinha uma proposta de separar o Maranhão em dois, o Maranhão do Sul, que nem é sul, é oeste, mas isso também tem um fundamento cultural. Ao observar a obra, especialmente aqui, eu vou dar destaque para a obra de Carlota de Carvalho, Sertão, você percebe que esses artistas, esses poetas, as pessoas mais idosas que necessariamente não estão ligadas ao mundo das letras, elas têm uma relação com essas ideias de Carlota de Carvalho. Eu peguei mais dois autores que caminham nessa mesma direção, mas não com o peso da Carlota no sertão, que é o irmão dela, o Passondas de Carvalho. Para quem vai ler, vai saber da história que dizem que o livro é até do irmão, tem umas histórias malucas nesse sentido. Quando vocês lerem, vocês verão essa parte. E um outro que foi um promotor de justiça que veio aqui para a região de Grajaú, chamado Dunche de Abrantes, ou Dunche de Abrantes. Eu nunca encontrei um parente para perguntar como é a forma certa de pronunciar. Então, o Dunche de Abrantes escreveu umas memórias que é a Esfinge do Grajaú, deu esse título para as memórias dele, publicadas em meados do século XX, mas vivenciadas no final do século XIX, ali para o XX, mais ou menos, O Passondas de Carvalho tem um conjunto de escritos jornalísticos que foi compilado e publicado pelo Salvo Dino, pai do ex-governador, que também gosta do assunto, escreve, mas o fazia de uma maneira, vamos dizer assim, mais intuitiva, não tinha um método, não tinha uma forma mais rígida de criticar as ideias. Então, pecou nesse ponto, porque não era a formação dele, ele era jurista e acho que jornalista também, poeta, mas ele trouxe esses escritos do Passondas de Carvalho. E aí tem o Sertão, que é uma obra-prima, fiquei até surpreso do professor Gessé dizer que não tem uma edição lá em São Luís. Mas, enfim, esses três livros, eles são, essas três obras, o do Passondas é um conjunto de textos jornalísticos que foi compilado, o do Dunche de Abrantes são as memórias que ele compilou, e o da Carlota é esse livro que tem um aspecto amplo, geográfico, histórico, político, memórias, e
que é tipo também da época. Então, assim, eu acabei percebendo que existe uma sintonia entre esses escritos. Muito provavelmente, entre outros também, basicamente todas as obras, vamos dizer assim, de maior fôlego intelectual, elas têm, de alguma maneira, uma relação com essas obras. Só que eu fui mais adiante ainda no tempo e percebi que é no século XIX, no início do século XIX, que essas imagens que são ali captadas por Carlotas, por Passondas e por uns diagrantes, são ali que elas são captadas, num processo que eu chamo de percepção criadora. Não se trata de uma cópia ou de algo que você vai pegar de maneira necessariamente consciente. Essa noção, ela envolve mais ou menos assim um processo que muitas vezes ele se dá de forma inconsciente, de forma indireta, mas que existe uma identidade entre existe uma conexão entre as ideias. O que a Carlota escreve é uma coisa completamente diferente, por exemplo, dessas memórias desse viajante português chamado Francisco de Paula Ribeiro. Ele está escrevendo com outro propósito ali no século XIX, está buscando ali as riquezas do território brasileiro para além da coroa portuguesa, e ele vai escrevendo sobre a região, sobre a geografia, sobre os conflitos com os indígenas. Ele está fazendo esse processo. Mas, de alguma forma, ele acabou construindo algumas imagens que sobreviveram e perduraram, que é esse processo que eu chamo de percepção criadora. Na tese eu apresentei um pouco assim, de como seria essa noção, mas só agora, recentemente, num artigo que deve sair no final do ano, intitulado A História, a Literatura e o Real, eu peguei um pouco mais essa noção, aprofundei mais, e coloquei ali o inconsciente coletivo do Jung, que era algo que eu sentia que faltava. Então, está um pouco mais amadurecida a ideia, mas ainda precisa de muito mais tempo para, vamos dizer, amadurecê-la de fato. Mas com a literatura eu faço esse diálogo, mostro como essas percepções são ali colocadas. Então, eu vou tentar aqui rapidamente colocar de que forma eu vi essa conexão entre eles. Como eu disse, o Francisco Paulo Ribeiro, ele tinha um intento, ele trabalhava para a coroa portuguesa e tinha a intenção de mostrar as potencialidades econômicas da região para que a coroa pudesse aproveitar de maneira principalmente econômica. Nesse processo, um pouco tempo depois, o Brasil vai se tornar independente. Ele percorre a capitania do Maranhão entre os anos 1815 e 1819, então aí alguns anos antes da República. E claro, muitos outros viajantes também estiveram aqui, pessoas ligadas à coroa. Tem dois bem famosos chamados Spitz e Machos, que andaram por vários lugares do Brasil, no Amazonas, Rio de Janeiro, passaram por aqui, mas nenhum deles conseguiu descrever a região de uma forma que criasse uma imagem mais duradoura. Que essa é a diferença. Existe uma coisa que os românticos chamam de espírito de época. Cada época tem algumas predisposições culturais para lidar com as relações sociais, com a política, com a economia, com todo o resto. E em alguns desses momentos tem pessoas ou grupos ou instituições que conseguem captar essas sensações, esses sentimentos, que ficam ali pairando. As pessoas sentem de uma maneira mais ou menos dispersa, mas em algum momento aquilo se aglutina, como se fosse um centro de gravidade. E a partir dali passa-se a ter um novo entendimento sobre algo. Um exemplo, a relação com o universo, ela vai mudar completamente a partir do momento que o Einstein traz uma outra percepção sobre o universo.
O mundo social, depois da obra Utopia, por exemplo, de Thomas More, também vai tendo outras, porque são coisas, a obra vai captando coisas que estão ali de espécie, como mais ou menos um planeta atrai corpos menores, que seriam um centro de gravidade. Então, assim, para não me estender demais, se você olhar as memórias do Paulo Ribeiro, ele não está sistematizando, mas eu acabei percebendo ali que existem 4 eixos. Claro que poderia haver outros, mas eu vi ali 4 eixos que ele traz esse sertão, a partir dessas 4 perspectivas. A primeira delas é a econômica, que essa é a mais, vamos dizer assim, a primeira delas, a mais fácil de captar, que é mostrar esse sertão à economia, o lugar das potencialidades econômicas. E aí tem o potencial dos rios, que a gente sabe que não tinha estrada na época, tinha o potencial da vegetação para a criação do gado. Então, essa relação com o gado inicia-se aí, porque o lugar tinha essa predisposição. É um lugar que tem tudo para ser grande economicamente. O Paulo Ribeiro vai trazer isso. Ele não está dizendo muitas das coisas que eu digo na tese de maneira direta, mas eu estou captando ali de uma maneira mais ou menos indiciária, como o historiador Carlos Ginsburg trata algumas pesquisas, faz algumas análises. Depois ele vem com uma outra perspectiva, que, como eu disse, está ali perdida ali como uma sopa de letrinhas, mas ele vem com uma perspectiva política. E essa perspectiva política, mesmo ele trabalhando para a coroa portuguesa, ele traz a ideia de que o sertão é um lugar que está abandonado. E se ele não for olhado, ele perde esse potencial econômico que ele tem. Então ele vai trazer a questão das estradas, vai trazer o perigo que os indígenas traziam para esse processo civilizador. Então tem vários elementos, mas eles tendem a mostrar a perspectiva de que o sertão é um lugar que precisa ser olhado, precisa ser valorizado para despertar o seu potencial. Uma outra é a perspectiva, o sertão geografia. Ele vai usar uma expressão que é uma Mesopotâmia brasileira, regional, algo mais ou menos do tipo, porque a geografia que o Paulo Ribeiro vai trazer, além de todas aquelas coisas chatas que os viajantes faziam, de relatar, dizer quantos rios, ele traz uma geografia com um teor poético. A ideia de Mesopotâmia, a ideia de que os pastos são reis, por isso que o nome são pastos, o nome do lugar é Pastos Bons inicialmente. A ideia de que dá para você viver bem, aqui tem tudo aqui, é como se fosse uma espécie de paraíso. E aí ele vem com um outro eixo que é um sertão cultura. E aí, é claro, o padrão civilizacional da época é que a cultura europeia é superior e todas as outras são inferiores. Ali nós estamos no início do século XIX. Mas ainda assim, o Paulo Ribeiro vai trazer aquela ideia do sertanejo acolhedor, trabalhador, alegre, inteligente. Ele é poeta, ele tem toda essa alma de sertão. Ele tem uma alma poética, o sertanejo. E aí é claro que, de um ponto de vista implícito, inconsciente, ele é conduzido para esse tipo de percepção, porque os habitantes do lugar são os indígenas, e os indígenas não cabem no processo, na visão civilizacional da época. Então nós teríamos aí uma espécie de meio termo histórico entre o europeu e o indígena, entre a civilização e a barbárie. E aí o mestiço, o vaqueiro, vai representar essa transição e que pode ter aí, seria o agente que sustentaria o sertão maranhense. E aí você vai olhar todos esses elogios do vaqueiro, a nossa espoída, a nossa panelada, tudo isso a gente vai encontrando ali
no século XIX. E tem um fator cultural muito mais intenso do que a gente pode perceber numa primeira instância. Então, assim, no momento que o sertão, um lugar paradisíaco, potencialmente rico, se ele for abraçado pelo poder público, ele tem tudo para ser um lugar de grande êxito. E esse êxito, inicialmente, na visão do Paulo Ribeiro, está ligado à economia do gado. Então, assim, o mestiço vaqueiro, ele é o único capaz de alavancar esse sertão do gado. Aí o Paulo Ribeiro, ele guerreou com os indígenas, matou indígenas, mas ele também é defensor de que pudesse trazer aqueles que fossem possível para esse projeto civilizacional, que seria a construção desse sertão. E aí nós vamos ver, por exemplo, já no século XX, Carlota Carvalho, Passondas, que já estão com uma outra perspectiva, o Brasil já é outro, mas vez ou outra você vai encontrar esses 4 fluxos que levam esses autores também. Por exemplo, a Carlota fala muito do sertanejo, do sertão, do vaqueiro, dos poetas, quase não fala dos indígenas. Critica até os maus tratos com os indígenas. Paulo Ribeiro também criticava com aqueles que ele chamava de bárbaro, mas no final das contas, quando ela traz o vaqueiro, o sertanejo, o mestiço, ela vê muito mais como a alma do sertão, esse mestiço, esse vaqueiro. Então, assim, desde o século XIX, esses 4 eixos, até hoje, você pega aí uma música do Zeca Tocantins, é possível você encontrar uma conexão. Como eu disse, não se trata de cópias, de algo que é necessariamente consciente. Eles conheciam os escritos do Paulo Ribeiro, criticavam os estrangeiros, ao que parece não gostavam, inclusive o Passondas fala muito do estrangeiro que não é do lugar, muito provavelmente se referindo ao Paulo Ribeiro, mas a forma como ele descreveu o sertão é completamente diferente dos vários outros que passaram na região. Não só aqui no Maranhão, mas em outras capitanias também. Então, como ele teve esse tom poético, ele acabou criando uma espécie de centro de gravidade perceptivo sobre a região. E aí a forma como eu entendo a maneira como a nossa identidade foi construída. Ela é construída pelo próprio fazer, pela economia, mas ela é também construída poeticamente, com a música, com as memórias, uma coisa que é bem específica, bem própria da nossa região. Nós temos um certo grau de poesia na alma, e essa poesia ela tende a caminhar sempre para essas premissas que eu coloquei aqui. Muito provavelmente existem muitos outros eixos possíveis, mas que na época, no momento da minha busca, eu consegui captar esses. Talvez se alguém aí no futuro se voltar para alguns estudos assim, pode aí trazer outras perspectivas sobre esse sertão. Aí a professora Elisane que diz, a Carlota buscava um novo Brasil. Sim, é possível. Tanto que eles criticavam, os estrangeiros criticavam tudo aquilo, mas ainda assim existem alguns laços que eles não se perdem. Eles são ressignificados em cada tempo, são reinventados, mas existe um fio condutor na construção dessa identidade, que ainda está em processo de reconstrução. Quer dizer, é um processo aí que não para. Eu passo agora para a Regina, e quem tiver alguma curiosidade ou pergunta agora, eu mando um e-mail depois, ou a gente se vê aí no bar do Gil, alguma coisa do tipo. Vai ter um pé. Professora Regina Célia. Muito bom. Ok, obrigada. Boa noite, gente. Primeiro quero cumprimentar meus companheiros de mesa, a Elisane e o professor Raimundo Santos. Mas quero cumprimentar em especial também a Poliana, que está aqui conosco, conduzindo esse trabalho, ao Alcindo, que está aí preocupado no registro,
Mas quero cumprimentar também os professores do curso de História que estão aqui presentes, os meus companheiros aqui do Instituto Histórico e Geográfico de Imperatriz, né? E, em especial, também aqueles que aceitaram o nosso convite, os alunos que estão aqui presentes, os estudantes de História em especial, mas eu acredito que tem outros também de outras áreas, serão todos muito bem-vindos. Bom, pensar na obra O Sertão é pensar também na sua autora, tá? Não tem como separar. Então, há quem diga que a obra de Carlota, ela atravessou o século XX quase todo na mesma penumbra em que a sua autora passou também. Né? Salvio Dino, ele escreve, não sei se é no texto que ele escreveu no livro sobre Passando de Carvalho, mas em algum lugar eu lembro que ele escreve que o sertão, quem tinha, no início dele, quando ele era criança, falar em a obra O Sertão era como falar de um monumento, falar de algo muito distante, que quem tinha guardava como um tesouro, e existia apenas no baú de poucos. Né? Então, aí eu verificando o conceito de monumento, de memória, de patrimônio, de Legoff, ela se segue muito com essa fala, ela está muito ligada a essa fala. As obras também, os textos também, eles podem ser considerados patrimônios. E acredito que hoje o sertão, ele pode ser considerado um patrimônio da região sul do Maranhão, da região sertaneja maranhense, talvez um dos mais robustos. Né? O patrimônio dentro desse conceito aí. Ele fala, inclusive, Legoff, que há uma obra, quando ela começa a endurecer as suas artérias, que ela se torna, e ela guarda as marcas, né, do tempo vivido. Ela traz as cicatrizes do período em que se viveu. Trago também Chartier, que acaba dizendo que, ao estudar uma obra, não é importante apenas estudar o conteúdo da obra, mas o processo de sua construção também é importante. Então, essa discussão a gente traz hoje. Mas a primeira questão que eu vou trazer agora para a gente discutir é a partir de um texto de Nelson Werneck Sodré. Aqui, para quem não conhece, essa aqui é a cara de Carlota, tá? Carlota Carvalho, no período em que ela estava... Essa foto encontrei no jornal, publicado em 1924, ela era colaboradora do jornal Diário de São Luís, e uma edição especial, o Diário de São Luís coloca lá a imagem de todos os colaboradores. Carlota era a única mulher que escrevia no jornal naquele período. Né? Colocou todos os, uma edição especial, homenageando os demais colaboradores da obra, do jornal. Carlota, nesse período, em 1924, ela tinha recém-chegado do Rio de Janeiro, porque ela tinha ido para lá para publicar a obra O Sertão. E ela tinha ido em 1919, passou esse tempo todo no Rio de Janeiro, e ela só foi publicar o livro que ela pensou em publicar em 1922, para comemorar o aniversário, o centenário da independência do Brasil. Mas ela teve um acidente, ela coloca isso aí, ela escreve sobre isso, ela viajando lá, caiu do bonde, machucou a perna, passou um tempo muito doente, e isso atrasou bastante todo o trabalho de publicação da obra, que só foi possível publicar 2 anos depois, em 1924. Tá? Esse é o primeiro momento que diz respeito à questão da autora, nascida em 1864, nos sertões, principalmente nos sertões entre Grajaú e Riachão, filha de imigrantes baianos. Carlota nasceu no sertão maranhense, apesar das idas e vindas, continuou nele até o momento de sua morte, ocorrida na década de 1940. Então ela morreu já bem idosa, né? Aí eu vou trazer aqui o texto de Sodré, para que a gente possa discutir um pouquinho. Esse texto de Sodré, não passou?
Dá uma S. Essa? Né? Dá uma S. E aí volta lá no S. Vou tomar. Não. Tá. Esse texto de Sodré, como nós temos pouco tempo, eu vou falar apenas do texto. O texto, ele é de um jornal encontrado. Tá? Pode. Bom, esse texto de Sodré é do dia 7 de julho de 1946. O historiador, ele publicou esse texto no jornal do Correio Brasiliense. Né? E esse texto dele, ele faz uma crítica aos textos historiográficos que ele, até aquele momento, agora eu vou voltar para o slide. Bom, mas aí não tive. Bom, o texto de Sodré, ele fala dos textos historiográficos que eles estavam muito mais preocupados com os fatos do que fazer uma discussão historiográfica, né, e da importância desses fatos e de como eles eram trabalhados. Ele traz para a discussão alguns textos importantes. Ele começa com o texto de Astolfo Serra, maranhense Astolfo Serra, que escreveu sobre a balaiada, né, o livro sobre a balaiada, escrito em 1946. E Astolfo Serra, ele faz todo um estudo do Maranhão, porque ele é maranhense, né, do Maranhão a partir de algumas obras importantes. E as obras que ele traz para fazer a discussão historiográfica do Maranhão do período são a de Raimundo Lopes, um maranhense também, que escreveu algumas obras como O Homem na Face da Natureza, Entre a Amazônia e o Sertão, Aspecto de Formação Sertaneja, alguns livros que ele escreveu naquela década de 1930 a 1940. Também ele faz uma relação com a obra de Carlota Carvalho, que foi escrita em 1924, e com a obra de Euclides da Cunha, que foi escrita em 1902. E o que ele trabalha a partir dessa... O que ele vai trabalhar nessa questão? Ele vai dizer qual a forma metodológica de construção desses textos. Daí é importante porque a gente começa a discutir a metodologia de criação do sertão. O livro Sertão, ele tem as marcas do seu tempo. Né? Ele tem as marcas do seu tempo. Ele é trabalhado a partir da metodologia viável, de um modelo positivista, o mesmo modelo criado por esses autores aqui colocados. Né? Que, entre todos esses autores, todos, como Raimundo Lopes, como o Astolfo Serra, e também Euclides da Cunha, que ele parte de três perspectivas, né? Da perspectiva de que o homem, ele é refém da natureza. Essa é uma ideia que perpassava aquele século XIX. O homem é refém da natureza. Portanto, o que a gente vai encontrar no livro
O que a gente vai encontrar no livro O Sertão é a partir dessa perspectiva. Com certeza, Carlota leu o livro Sertões, de Euclides da Cunha. Ela faz críticas a Euclides da Cunha no seu livro, né, no livro O Sertão, que foi em 1924, e os Sertões, de Euclides da Cunha, em 1902. Qual é a crítica principal que Carlota faz? Ela diz que Euclides da Cunha reduziu a ideia de sertão. Os Sertões de Euclides da Cunha, ele colocou para o sertão aquela ideia de um sertão enfesado, né, que um sertão seco, enfesado, né, porque foi aquele sertão lá de Vaza Barris, da região lá de Canudos. Né. E essa ideia, ela imprimiu a ideia de sertão no Brasil, daquele período. O sertão passou a ser aquilo. E em o seu livro O Sertão, ela vê um sertão plural. Um sertão que tem uma ideia plural do sertão. Um sertão diverso. E ela coloca isso na sua obra, as paisagens e toda a fartura, né, a pluralidade da vegetação, e as várias possibilidades, a questão cultural do sertão, ela trabalha o sertão nessa perspectiva. A obra do sertão era construída a partir de um tripé, que é a questão geográfica, a questão do homem e a história. É assim o livro de Euclides da Cunha, que ele trabalha a região, a questão geográfica, depois o homem sertanejo, o homem do lugar e a questão do movimento, os movimentos ali existentes. Carlota também escreve a sua obra nesta perspectiva, a partir desta perspectiva, que era uma perspectiva metodológica utilizada pelo positivismo, né, pelas ideias positivistas, final do século XIX e início do século XX. Todas as outras obras trabalharam nessa perspectiva, de que a natureza, ela faz o homem é refém da natureza. Então essa era uma ideia que foi construída o sertão. Nós vamos verificar, o sertão, ele teve muita repercussão no período em que ele foi criado. Tá? Ele foi construído. A expectativa de criação dessa obra, ela foi muito grande, tanto pelos maranhenses, como, né, também pelo aquilo que se anunciava a partir da obra. É possível, a gente encontra também um texto muito importante que foi publicado em 1924, né, ele foi publicado numa coluna chamada Bilhetes Cariocas, uma carta, porque no século XIX e início do século XX, os intelectuais faziam cartas abertas, interessadas a outros intelectuais, e publicavam nos jornais. Os jornais serviam para isso também. Então, era de Humberto de Campos, que morava no Rio de Janeiro, já era famoso. Ele escreve uma carta para um amigo dele, jornalista. E ele diz na carta, se ressentindo, de que no Maranhão não se produzia mais nada de tão relevante e importante que pudesse fazer frente à produção que estava acontecendo no Rio de Janeiro, na capital da República. E ele se ressentia disso, de não haver novidades nesse sentido. Inclusive, ele já tinha até conversado com Godofredo Viana, que era o governador do estado, de se republicar obras famosas, antigas, de autores famosos, e que ele, Humberto de Campos, se interessava em fazer a revisão, para que isso fosse republicado, no sentido de que o Maranhão não ficasse apagado no cenário nacional. Então ele fez todo esse desabafo e disse que a única novidade que se tinha era a notícia da publicação de um livro de uma autora maranhense chamada Carlota Carvalho, que ele ainda não conhecia, mas havia uma expectativa muito grande. Inclusive, a expectativa era se dava, por quê? Porque esse livro estava sendo muito comentado
lá na Academia de Letras, na Academia Brasileira de Letras, e no Instituto Histórico e Geográfico Nacional, porque se quem leu a obra vai verificar que a primeira parte da obra O Sertão tem várias cartas de recomendação de publicação do livro. Cartas do bibliotecário da Biblioteca Nacional, carta do Luiz Murat, que era o presidente da Academia Brasileira de Letras, cartas de representantes da Biblioteca Nacional e de outros, todos dizendo o quanto a obra era importante e como a obra tinha muita relevância. Nós vamos verificar os textos, né, os jornais desse período, eles estão muito cheios, né, de coisas relacionadas à obra que estava sendo a ponto de ser publicada. Deixa só eu colocar um pouquinho aqui mais na frente. Tá. A repercussão da obra Espírito do Sertão. Aqui, nesse primeiro fragmento que tem Carlota Carvalho, do jornal do Brasil, de 29 de agosto de 1924, é um texto de Luiz Murat, presidente da Academia Brasileira de Letras. É um dos grandes intelectuais do final do século XIX e início do século XX. Ele faz uma página inteira no jornal, falando sobre a obra O Sertão e falando sobre a autora da obra O Sertão. Ele diz que a autora era muito boa e muito trabalhada nas ideias positivistas em vigor. Ela era uma intelectual, demonstrou pela sua escrita que tinha bastante conhecimento sobre a filosofia em vigor. Esse outro texto aqui, esse outro Livros Novos, né, esse outro recorte, é de 7 de agosto de 1924, na Gazeta de Notícias. Aqui está dizendo que o livro era recém-publicado. Então, o livro foi recém-publicado. Então, quer dizer que o livro ele não foi publicado no mês de agosto, porque aqui é no dia 7, a não ser que tenha sido os primeiros dias anteriores, que é impossível que tenha sido tão rápido assim, tá? Então, aqui, nós temos um outro fragmento importante. A capa da primeira edição do livro Sertão, que foi desenhada por Souza Bispo. Souza Bispo era um jornalista maranhense, que eu acredito que os jornalistas daqui que devem fazer a trajetória, né, dos grandes jornalistas maranhenses, Souza Bispo foi um deles, talvez um dos maiores do começo do século XX. Era grajauzense, muito amigo de Passonda de Carvalho e de Carlota de Carvalho. Inclusive, aquele mapa do Maranhão feito a pico de pena, que foi publicado sobre o Maranhão no século XIX e início do século XX, que teve as ideias de Carlota, mas foi desenhado por Souza Bispo. Inclusive, a capa desse livro, da segunda edição, que foi publicada pela Ética, ela retrata, né, esse mapa, né, que é o mapa. A imagem consta de uma paisagem sertaneja que se apresenta com baixa definição, porém foi a única que a gente teve acesso, né? Que teve acesso foi essa aqui. Que é uma imagem sertaneja, inclusive Dom Cri, que é um jornalista maranhense, escreve uma carta elogiando Souza Bispo por quanto ele foi empenhado para a construção do sertão e a contribuição dele foi significativa nesse sentido. A outra questão importante é que esse livro, ele constava, já logo no início da sua publicação, ele constava nas principais bibliotecas da capital da República. Esse aqui é da Biblioteca da Associação Brasileira de Imprensa. Aqui do lado tem a transcrição, porque está lá embaixo a definição. Então, o livro, e está dizendo aqui que ele foi entregue nas mãos da própria autora.
Então, daí é importante também uma outra questão que está aqui, que ela era analfabeta, que não sabia de nada e que foi o irmão que fez, que foi tudo. Aqui está dizendo que foi entregue pela própria autora, né, para a Associação Brasileira de Imprensa. Isso no dia 29 de agosto de 1924 é que está no jornal dessa data. Né? Aqui, livro recebido no Jornal do Rio de Janeiro. Em um jornal do Rio de Janeiro, no dia 3 de agosto de 1924, o livro foi entregue lá também, né, pelo o nome, aqui não diz quem foi, se foi a autora, mas aqui está dizendo os principais livros recebidos pelo jornal. E aqui importante, que é o Jornal de Recife, de 9 de setembro de 1924. Carlota, quando publicou o livro, lá no Rio de Janeiro, depois ela voltou para o Maranhão. E ela voltou para o Maranhão a bordo do paquete Rodrigues Alves, que é o nome do navio que ela veio. E ela parou em Recife. E lá em Recife, ela visitou vários jornais, deu entrevistas e ela fez a doação do livro para vários lugares por onde ela passou, e isso foi notícia em vários jornais. Muito bem articulada. Ok. Então, seria isso aqui as principais questões que a gente teria que, importante, mostrar nesse momento, porque eu acredito que as imagens, elas são importantes. Agora, a pergunta é, eu não sei como é que está o meu tempo. Tá. A pergunta é, essa obra, qual o significado dela para a nossa região? Tá? Para a nossa região. Trabalhando o conteúdo da obra, a gente vai verificar que o livro, estruturalmente, ele está dividido nessas três formas aí de subdivisão de uma escrita desse período. A primeira parte da obra de Carlota, ela trabalha a questão geográfica da região, inclusive a questão geológica. Ela dialoga com os principais geólogos e os principais teóricos dessa corrente, né? E inclusive aqueles que estavam aqui visitando o Brasil tiveram contato, né, ali na Omílio Gueldi, entre outros. O Maranhão também era um lugar de visita para esses grandes teóricos desse momento, no final do século XIX. Então, no primeiro momento da obra, ela trabalha com a questão geográfica do sertão. E o sertão descrito por ela vai além do sul do Maranhão. É um sertão que vai até ela descreve o sertão indo até o Amapá, né, o Pará e Amapá. Mas o sertão do sul do Maranhão aqui, o sertão maranhense, ele engloba inclusive o norte do Goiás, que hoje é o Tocantins. E ela fala desses lugares todos aí na sua obra. A outra parte do livro, ela vai tratar dos principais eventos ocorridos no sul do Maranhão. Ela trata, inclusive, dos principais movimentos, trata da balaiada e de várias atividades e movimentos históricos ocorridos no Maranhão. E ela trata também dos lugares que vão sendo criados, né, as visitas, as viagens que são feitas. E uma última parte da obra, ela é uma escrita que foi feita como uma escrita de si. É como uma escrita de si. Ela viajou do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro em 1919, pegando o navio lá. Ela pegando o navio lá em São Luís e foi pelo litoral brasileiro até chegar ao Rio de Janeiro. Em todos os lugares aonde se parava, ela fazia toda uma fala, uma descrição do lugar, né, das capitais maranhenses, das capitais do Brasil, da região litorânea, os principais eventos ocorridos na história do Brasil daquele lugar. E também ela
também comentava sobre encontros e conversas que aconteciam durante esse trajeto. Então, a última parte da obra, ela trabalha sobre essa questão. Agora, o que é essa obra do sertão? Ela foi criada em 1924, no entanto, ela só vai conseguir uma segunda publicação no ano 2000. No ano 2000, por iniciativa de professor João Renaud e Adalberto Franklin, que fizeram essa obra, inclusive com a colaboração de muita gente, estudantes, e outros, que inclusive figuram essas pessoas na contracapa do livro. O livro também ele foi modificado a sua escrita, porque eles atualizaram, porque o português é um português arcaico, e aí vai utilizar uma obra já mais traduzida, atualizando a grafia. E também tem um índice onomástico feito pelo professor João Renaud na primeira parte. E ele coloca também como, no final da obra, ele coloca alguns textos escritos na própria mão da Carlota, com a escrita dela, algumas observações para uma possível segunda edição. Como que João Renaud teve acesso a essa obra para republicar? Ele faz ele diz como é que foi isso. Ele, viajando a Belém, encontrou um cego, um senhor já bem idoso, chamado Ed Forte, que esse homem tinha o livro que ele recebeu de presente da Carlota, que era o livro de uso dela. O livro de uso dela, da primeira edição, com várias observações para uma segunda edição, possível segunda edição. Deixou nas mãos do amigo para que ele pudesse fazer isso. Ele já estava velhinho, não tinha conseguido fazer isso. Sabia que João Renaud se interessava por isso, ele doou para o João Renaud. João Renaud chegou aqui, era aluno de João Renaud nessa época, muito feliz com isso, escreveu e ele colocou todos esses textos com a escrita da Carlota no final do livro. Mais tarde, João Renaud, com o interesse dele, foi feito essa outra edição, que é a terceira edição. Feito pela Universidade do Piauí, Federal do Piauí. Você não queria falar? Não, eu queria. Então, seria isso. Eu passo para ela, a gente abre para a conversa. Obrigada, professora Regina. Palmas, gente? Pelo amor de Deus. Por isso que eu chamo ela de Carlota, gente. Por isso que eu chamo ela de Carlota. Tanto conteúdo, tanta coisa, gente, eu fico, meu Deus do céu. O professor Gessé vai passar o microfone e as pessoas que estiverem interessadas, a gente faz uma primeira rodada de 3 perguntas, interação. Quem aí estiver interessado, algumas pessoas estiveram online aqui conosco, e teve um que falou assim, aqui no final já, ele disse, segunda edição organizada por João Renaud e Adalberto Franklin, ele disse assim, estou lendo essa relíquia de Carlota de Carvalho, o Sertão, aqui, A gente está fazendo a live aqui pelo perfil do IHGI, isso, do Instituto. Inclusive, podem nos seguir, @IHGI.itz, tá bom? Vou colocar no Instagram e nos seguir, beleza? Se alguém tiver alguma questão, uma interação, uma colocação, uma pergunta, por favor, levanta a mão. O professor Gessé leva o microfone, fazer essa rodada de 3 perguntas e depois a gente devolve para a mesa. Também, se a professora Elisânia ou o professor Raimundo tiver alguma interação, alguma questão, colocação, podem também fazer nesse momento, junto com a professora Regina Célia e assim por diante. Alguém? De bom, eu vou chamar logo aqui o professor Maia, aqui à frente, por gentileza. Vocês não sabem quem é esse homem. Vocês não sabem qual é a importância desse homem, desse livro aqui, da segunda edição. Vejam aí. Vamos tirar a prova dos 9. Agora.
Já está tudo esfacelado aqui. De forma compulsória. É por livre e espontânea pressão. Nós vamos fazer um bloco com três aqui para falar. De preferência, um professor da UEMA Sul, um membro do HGI e um acadêmico de História. Pronto, já está decretado. Tá? Primeiro vou começar aqui com o professor Mário. Primeiro eu queria chamar a atenção, boa noite a todos e a todos. Para quem me conhece, eu sou Luiz Maia, né? Mas o que eu vi aqui, professor Jesse, é que as pessoas têm que se inscrever, mas no meu caso foi de forma compulsória, né? Eu estava imaginando levantar o braço depois. Mas brincadeira à parte. Eu queria começar aqui, o professor Lisandro lembrou aqui a grande escritora maranhense, a qual estivemos, né, professora Margarida, eu e você em atividade, né? A autora de Úrsula, e ela lembrava aqui, São Grande, Maria Firmina dos Reis. Estivemos lá. Temos que voltar lá, professora. Mas falar de Carlota, agora não precisa mais, deixa eu ver uma olhada, né? Já foi tão falado. Mas eu só queria lembrar aqui um episódio de um amigo, Félix Viana, filho de Amarante, do interior, de Amarante, lá no Morro do Agudo, ou Pedra Ferrada. Está próximo, são dois morros distintos. E lá ele conta um relato que o avô dele falava, onde moraram lá Carlota e Passongas, os irmãos. E ele ficou lá por volta de 6 meses para educar as pessoas. E as pessoas aprendiam em 6 meses. E até hoje é memória viva, né, da obra de Passongas lá na região e daí da Carlota. Só que eles entendem que o autor, essa era a discussão que nós tínhamos, eu aqui lembrando, saudando aqui postumamente o professor João Renault, professor doutor João Renault, e o saudoso jornalista, historiador Adalberto Franco, né? Grande estudioso também. E estivemos lá presente, eu, Adalberto, e esse colega, Félix Viana, e onde vimos lá a Pedra Ferrada. E lá essa memória das pessoas, dessa vivência de Pastor de Carvalho, onde ele passou a serviço, né? Esses 6 meses que eu falava. Isso é uma coisa interessante, que chega até a muitos altos, essa história. As pessoas falam muito bem. Fala-se deles dois, de autoria, da descrição que ele faz daquela região, fala ali que no passado aquilo ali era mato, e é o que a professora Regina sentiu isso aí. Mas assim, é muito emocionante, é muito forte a gente ouvir das pessoas ali, esse colega sessentão, igual a mim, e quem falava isso já era o pai dele. Ele ouve através do pai dele, né, que contava que o avô dele já falava. E a gente viu lá o local, era mesmo de hoje é uma igreja. Estou falando antes, mas falava de memória, né? Não se deu onde era a professora Regina. E a gente assim, é muito empolgante, é assim, muito motivador a gente sentir ao vivo isso aí. Da mesma forma que Carlota foi resgatada um tempo depois, a autora de Úrsula, né? Maria Firmina também demorou tanto, né? Era a primeira escritora. Por acaso alguém encontrou lá no Arquivo Nacional a obra Úrsula, né? Considerado o primeiro romance brasileiro, né? Algo assim. Mas falar da obra, eu tive o prazer, quero fazer esse desabafo aqui, de participar de alguma forma desse projeto que é o relançamento de Carlota Carvalho, né? Através do professor João Renault e Adalberto Franco como editor muito presente. E a gente participou do projeto em si, que eu tive a honra de ser convidado, e depois o desafio de fazer o prefácio desse livro, me parece que é isso daí. Não sei se é essa edição aí, né? Então, era isso que eu queria falar. A gente teve o prazer, a honra de participar de uma forma. Foi um desafio muito grande. E também do projeto, quando fala até financeiramente, eu acredito que aqui tem mais algum colega que participou disso aí na cidade, que eu fazia esse movimento aqui de São Luís para fazer esse trabalho de monte. Como ele fez, também citado pela professora Regina, o Francisco Paulo Ribeiro, uma obra de grande, vamos dizer, de grande envergadura também, que é o resgate do grande Paulo Ribeiro, que ninguém melhor escreveu
esse servidão maranhense, porque ele, à época, um viajante que era militar português na época da independência, viajou esse Maranhão todo. E escreveu muito, não tem esse mérito também, juntamente com o Adalberto Franklin, o saudoso, mais uma vez, já renovo também, que também tiveram esse trabalho para fazer, resgatar também Paulo Ribeiro. Gente, é isso. Maravilha, uma salva de palmas, né? Para passeador da obra, rapaz. Estava ali, tranquilo, numa boa. Nós já temos aqui o glorioso herói aqui para falar. Boa noite, pessoal. Saúdo a todos, a todas, por esse privilégio de nós estarmos aqui contemplando esta obra que é magnífica e também o privilégio de poder escutar os autores dos textos que eu utilizei na construção da minha monografia, que inclusive a professora Elisânia participou da banca, que eu trago basicamente quem? A mulher sertaneja, professora e escritora Carlota Carvalho. Então, é só um comentário, dizer que essa obra, ela traz um vislumbre do passado em relação à nossa região, fala de mulheres, fala do empoderamento dessas mulheres, fala da sociedade que era discriminatória. Então, mostra esse lado real, esse lado verdadeiro do povo do sertão, que não fica somente preso à questão geográfica, mas que mostra realmente como eram pessoas que tinham suas vivências, como era a sua cultura. Então, eu digo, até trago uma coisa e segui o conselho da professora Elisânia, que foi de seguir continuar esta pesquisa. No momento eu estou fazendo mestrado, estou pesquisando Carlota Carvalho, dando continuidade, e estou pesquisando essas relações, né? Como que uma obra era tão visível no seu tempo e entrou no esquecimento. Mas como eu escuto sempre dos meus alunos, mas como é que essa mulher teve essas condições, essa visibilidade? Então, muito do que foi falado aqui é a resposta para o que vocês me perguntavam. E parabéns à fala dos professores, aliás, do professor Raimundo, da professora Regina César e da professora Elisânia. Eu sou pedagogo, mas me enveredei para a área da história da educação. E sempre digo para os meus alunos, um curso que ainda tenho muita vontade de fazer na história. E só parabenizar, e é um prazer e uma honra participar deste momento de discussão dessa obra magnífica. E tudo que foi falado me fez rememorar todo o processo de construção da minha monografia. Eu comecei a construir desde o segundo período da pedagogia. Tá? Obrigada, é isso. Gente, aí é o depoimento do Wellington, tá já na sua dissertação. Que maravilha, que coisa boa, né? Pedagogia, apaixonadíssimo por história, com certeza vai fazer história. Gente, eu quero registrar a presença do professor César Figueiredo, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, está aqui conosco, é do EHGI, e é um prazer tê-lo aqui. Quando eu anunciei os membros, ele ainda não estava conosco aqui. Então, gente, mais uma vez, agora eu quero um acadêmico de história. Já tem outro PhD, tudo bem. Esse povo é quem? Desde pouco eu vou escrever. Gente, eu quero louvar, né, a maneira como os três participantes falaram sobre o livro, sobre essas ideias, porque eu tenho esse livro, a edição do Adalberto, né, mas eu nunca
confesso para vocês, eu pensava mais no sertão do Euclides da Cunha do que no nosso, porque eu estudei um pouco no sertão, né? Lia. E eu quero agradecer ao Instituto Histórico Geográfico, porque me fez pensar muito nessa perspectiva da gente ler, analisando, estudando, verificando cada coisa que tem no livro. Porque geralmente a gente lê só por cima, né? Mas não faz essas avaliações. E quero também falar para os estudantes de história daqui da UEMA, porque para mim esse momento foi excelente. Me despertou para ler o livro, não de forma como eu li a primeira vez, mas agora fazer uma comparação entre as análises e as perspectivas que vocês nos ofereceram, né, para poder melhorar. E aos alunos, a gente pede que prestem também bastante atenção no que foi falado para servir para estudos futuros, não só o de Carlota, mas tantos outros que aparecem para nós. Eu fiquei emocionada porque Regina mostrou aí que em 1946 aconteceu qualquer coisa em relação ao livro, né, e a Carlota. E eu nasci em 1946, tenho 77 anos, né? E aí vai Carlota me lembrar também que eu não sou mais criança, já tenho 77 anos. Eu queria também perguntar para vocês, porque eu tenho parentes em outra região do Maranhão, tenho São Luís, Bacabal, Pedreiras, Barra do Porto, onde eu nasci. Será que nesses outros lugares do Maranhão há alguém que faça o que nós fazemos com o sertão de Carlota, ou fica só na nossa região? Gente, Conceição, por gentileza aqui, confreira, diga para eles aqui que você foi uma das primeiras acadêmicas aqui da antiga FEI, Faculdade de Educação de Imperatriz, aqui nesse prédio. Na primeira turma, né? Na primeira turma. O meu irmão. Não, eu posso até te trazer, porque eu tenho até um diploma, né? E eu passei em terceiro lugar no vestibular daqui. Daqui década que foi? 70. 70. Mas eu vou até... esses dias eu precisava dizer para uma pessoa que alguém tinha feito uma monografia, mas essa palavra monografia não aparecia na minha cabeça. E eu dizia para estudante, aquele negócio que se faz quando termina a faculdade. Aí ele dizia assim, não, é o TCC. Aí eu digo, não é essa palavra não. Aí 3 dias depois eu lá na minha cozinha, fazendo o meu almoço, apareceu monografia. Aí eu quando peguei bem aqui, pincel atômico, botei aqui monografia na cozinha para eu ver todo dia e não esquecer mais dessa palavra. Então está acontecendo isso comigo de vez em quando, viu? Mas eu tenho ali, sim, eu fui aluna de Lira Thelma. Eu fui aluna de uma pessoa que era professora de latim, mas como eu estudei 4 anos latim lá no colégio de alemão em Bacabal, tinha hora que eu sabia mais latim do que a minha professora. Como aconteceu, eu sendo professora do professor Benedito, e ele era professor leigo já há muito tempo, ele também sabia mais português do que eu sabia. Eu dava graças a Deus quando ele não ia para a aula. Gente, uma salva de palmas. É realmente uma figura. Gente, passa aí para 3. Vai mais? Vai mais para a plateia? Tá bom. Tem mais alguém? Tem uma pergunta aqui no Instagram que estão perguntando. Eu gostaria de saber onde encontramos esse livro para comprar. Pronto. Eu acho que na época não tem mais, está esgotado. Mas eu acredito que ainda tem, a gente pode comprar pela internet, ainda tem algo. Só em sebo. Caríssimo, que tá, porque ele é livro raro hoje, né? Bom, a Conceição fez uma pergunta se em outros lugares estão discutindo o que discutimos aqui, tá?
Na verdade, é importante dizer que esses estudos acerca do sertão maranhense, eles é uma novidade. Ela se iniciou a partir da tese de doutorado da Maria do Socorro Cabral, que é o Caminhos do Gado. O livro Caminhos do Gado foi publicado logo depois, mas a tese de doutorado defendida em 1992 pela professora Maria do Socorro Cabral. Mas outros livros e materiais, agora no nível de academia, discutir, ela é novidade, porque foi só depois que foram criados os cursos de história, tanto na UFMA e depois na UEMA. Mas o sertão, ele não era discutido dessa forma. No entanto, a gente já percebe em alguns lugares alguns interesses e publicações sobre isso. Nós temos aqui um Centro de Documentação e Memória, que nós já estamos fazendo um inventário sobre as produções acerca do sertão maranhense feito na região aqui. A minha estagiária está ali, a gente já fez, essa parte a gente está concluindo de fazer esse inventário das produções em relação ao sertão. No que diz respeito a Socorro, a professora e escritora Carlota Carvalho, a autora de O Sertão, a minha tese ela é a primeira nesse nível, no nível de trabalho acadêmico, através dessa trajetória. No entanto, a gente continua fazendo essas pesquisas com grupos de pesquisas que são aprovados pela FAPEM, dando continuidade a esses estudos em relação a alguns aspectos e lacunas, que nenhum estudo ele consegue abarcar tudo. E também quem faz ciência tem que estar disposto a ser, a qualquer momento, a sua pesquisa também está posta à prova, coloca à prova, isso aí. Então as pesquisas continuam, e eu fico muito contente que outras pessoas continuam a pesquisar esse material. Recentemente nós fomos, porque a minha tese é quem deu conta de localizar Campo Largo, que é o lugar onde Carlota descreve, mas não tinha ainda nenhuma ideia onde Campo Largo ficava. Hoje, Campo Largo, onde seria Campo Largo, é a região sul do município de Tuntum. Fica pertinho de Viradouro, ainda tem pessoas lá que sabem que aquele lugar se chamava Campo Largo. Estivemos lá, Margarida e eu, e mais uma equipe. Entramos no sertão lá dentro e fomos lá, atravessamos a região lá que fica perto de Fernando Falcão, naquela região lá. Conseguimos discutir com as pessoas que se sentiram muito importantes de que o lugar deles também foi, muito interessante isso. As pessoas do povo se darem conta deles. Sabiam onde ficava Campo Largo, no entanto, sabiam que hoje somente tinham umas 2 casas ou 3 e que no passado foi um lugar pujante ou qualquer coisa desse tipo. Em Barra do Corda tem algumas pessoas que fazem algumas pesquisas, mas são pesquisas assim, de curiosos, ainda de curiosos no nível da academia. No entanto, a gente verifica que tem avançado bastante nesse sentido. E a gente fica muito contente com isso, de que as pesquisas no que diz respeito ao sul do Maranhão e essa região sertaneja, em relação ao sertão e muitas coisas mais. O sertão de Carlota ela inspira muita gente. Então, a partir da publicação da 2ª edição, ela começou a ser citada, hoje é um dos livros muito citados, tanto na área da história como da geografia, para se tratar da região sertaneja do Maranhão do século XIX e início do século XX. E em relação a várias outras temáticas de que ela trata, porque ela não escreveu apenas o sertão, ela escreveu muito mais, ela escreveu bastante, muito. Escreveu mais uma outra obra que a gente conseguiu localizar nos jornais, os capítulos, porque os autores do século XIX e do século XX, antes deles publicarem a obra, eles publicavam em fascículos dos jornais. Porque o livro era uma coisa muito difícil de acesso. Publicavam em capítulos. Então a gente conseguiu recuperar, eu já consegui recuperar uma parte desse material por meio da Biblioteca Nacional, de pesquisas da Biblioteca Nacional, por meio dos jornais. A gente localizou capítulos e estamos ali fazendo quase uma arqueologia da história, para que a gente possa fazer a montagem desse material que é chamado Os Fatos e Contos,
que é uma obra, outra obra que ela publicou e que a gente tem notícias dos jornais, da publicação, que teria o prefácio, inclusive, de Nascimento de Moraes, prefácio do livro. Nascimento de Moraes que prefaciou. E que o primeiro momento foi que a publicação ela foi pelo Diário de São Luís, em vários, ela publicava em capítulos, não é? Então a gente conseguiu fazer o resgate disso aí. Agora, a outra questão que ela publicava bastante, ela escrevia bastante sobre a mulher sertaneja, sobre o homem sertanejo, sobre o boiadeiro, sobre a questão da viagem que ela fazia, ela escrevia sobre ele. E escreveu também sobre o Amapá, as Ilhas Bailink, porque ela foi a primeira professora das Ilhas Bailink, porque o Amapá fazia parte do Pará. Quando ela formou o magistério lá em Belém, ela foi imediatamente nomeada para ser a primeira professora lá das Ilhas Bailink. Foi ela que fundou a escola lá nas Ilhas Bailink, e ficou um tempo na Amapá, depois que ela voltou para o Maranhão. Ela morou em Imperatriz? Ela morou em Imperatriz, ela ficou Imperatriz aqui, naquela região ali, mas ela morava no município de Imperatriz, que Montes Altos era o município de Imperatriz. Ela localiza a casa dela, quando ela ficou doente lá no Rio de Janeiro, que ela caiu lá no bonde, ficou um tempão, ela disse que ficou doente da vista, porque os medicamentos, ela listou até os medicamentos que tinham ela tomando. Trouxe problemas para ela de visão, depois ela tinha parado de tomar o remédio. Aí ela disse que ficava só pensando, viajando na imaginação. Ela foi lá na casa dela, nas margens do Rio Posse, lá perto, né, na nascedor do Rio Posse, que fica ali no município de Montes Altos, né? Então aí, lá era o município de Imperatriz, nessa região, tudo aqui era o município de Imperatriz. Então, era o município de Imperatriz, depois ficou um tempo na fazenda Regalo, não é? Que o irmão dela morreu lá, depois ela ficou um tempo, mas aqui, ali na rua 15 de novembro, tem uma casa onde eles ficaram lá um tempo. Agora, e uma coisa que é interessante que a nossa pesquisa deu conta, é de que o Passuda de Carvalho não era o único irmão. Ela tinha vários outros irmãos, e que ele era apenas meio irmão dela. Ele era filho ilegítimo, por isso que ele não cita o nome da mãe. Ele era mais velho do que ela, muito. Era mais de uns 10 anos mais velho. E a gente conseguiu encontrar na nossa pesquisa o inventário do pai dela, Miguel Olímpio de Carvalho. Então, como ele era filho legítimo, ele não foi herdeiro. Ele não foi herdeiro quando a viúva morreu, porque a legislação do século XIX, a gente teve que estudar isso aí, né, para ver, ela não considerava. Mas nesse período, quando o pai e a mãe morreram, que eles ficaram pequenos ainda, ela tinha uns 10 anos, a irmã dela mais velha tinha uns 12 anos, eles, inclusive o inventário só foi assinado um pouquinho mais, aí dizia lá que a mais velha, Lídia, e a segunda, Carlota, Olímpia de Carvalho, assinaram o documento lá, da questão da herança, porque eles já podiam assinar, porque eles estavam acima de 12 anos. É daí que a gente fez um cálculo, para dizer que ela era mais velha 2 anos do que aquilo que a Adalberto dizia. A Adalberto dizia que ela tinha nascido em 1866. Mas aí, com o inventário, a gente descobriu de que era de 1864, não de 1866. Então, por isso que é importante a gente fazer a pesquisa documental e ter muita paciência, porque a gente vai descobrindo essas coisas que parecem, né, mas elas são significativas para uma pesquisa historiográfica. Alguém mais tem alguma questão? Alguma pergunta, algum comentário? Eu quero desde já, em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Imperatriz, agradecer a todas as pessoas que estiveram online conosco,
os comentários, a interação. Nosso muito obrigada. Essa live vai ficar salva no perfil, né, no nosso perfil, no nosso feed, para que outras pessoas tenham acesso. Então, nosso muito obrigada. Eu passo para a mesa, para a professora Elisane, o professor Raimundo, fazer a sua fala final de encerramento, e também a professora Regina. Pessoal, a gente vai fazer uma foto final, tá bom? Então, o encerramento da mesa, a gente faz a foto final. Professora? Eu quero só relembrar uma referência que Carlota traz no livro que me fez pensar bastante, que é de uma sociedade literária de Grajaú. A roda de amigos, que as pessoas se reuniam para conversar e debater, né? E eu senti um pouco disso hoje à noite, como esse momento foi gostoso, né? Assim, são pessoas que querem estar aqui. E fica aí essa memória que o livro nos traz, essa roda de amigos, e para a gente também se motivar a ter outros momentos assim, e sermos realmente pessoas que debatem, que querem conhecer mais sobre a nossa própria cultura. Obrigada. Agradeço a presença, estou à disposição para diálogos, conversas sobre temas parecidos. Estamos aí pelos corredores. Antes eu queria só avisar para os alunos de História que conseguiram fazer a inscrição para o evento pelo SIGA. Tivemos um problema com aqueles que se inscreveram hoje, né? Então, a lista que temos aí, ela também vai ajudar para certificá-los, porque isso é importante. Eu gostaria de terminar com um pedacinho da fala de Luiz Murat, que ele escreve no juízo crítico do livro. Ele diz assim: para esta senhora ilustre, chama a atenção de quantos desejam estabelecer relações com os ornamentos da nossa cultura intelectual. Seu espírito lúcido, admiravelmente aparelhado por longos estudos positivos, não exagera o que descreve, analisa ou recompõe, em preciosas sínteses históricas, nas quais as conclusões religiosas ou filosóficas são rigorosas, ao ponto de vista do filosofismo corrente. Esses são a parte inicial do texto de Luiz Murat, que era o presidente da Academia Brasileira de Letras, ao ler em primeira mão, antes de publicar, o material de Carlota Carvalho, que depois vai se transformar no livro O Sertão, um dos livros mais referenciados no período em que ele foi, logo em seguida no período em que ele foi publicado. Eu agradeço bastante a todos que aqui se fizeram presentes, aos nossos estudantes de História que estão até agora, nesse momento aqui conosco, aos membros da academia, a Poliana, que esteve conosco aqui na mesa, os colegas que estiveram conosco aqui debatendo, ao Alcindo, que esteve aí preocupado com o registro, a Conceição, que é sempre uma alegria muito grande tê-la conosco, tá? E a todos os demais, não vou continuar citando, porque eu corro risco de deixar de citar algum, e isso é muito perigoso. Sintam-se todos cumprimentados, boa noite, muito obrigada a todos. Nosso retrato aqui na frente, pessoal. Paulinho. Todos, viu, gente? Todos, todas e todes.